transparência, as sessões da Câmara são transmitidas em tempo real. Que tal ajudar seus pais a entrar no site da Câmara quando você chegar em casa? Mostre para eles o que você aprendeu. Quando a população participa, ajuda a construir a democracia. E o João Guilherme, que já participou de várias edições, sabe muito bem disso. O parlamento ele é uma porta, para que nós jovens podemos conhecer essa questão do que é realmente a política. No parlamento a gente toma o papel dos parlamentares que ficam aqui na Câmara para votar as leis, para ajudar a sociedade a cada vez avançar mais. Porque é um projeto muito prático, A gente realmente entra na prática, a gente vira parlamentares. Então os jovens gostam muito disso. Chegamos ao fim do nosso aplicativo. Gostaríamos que você se lembrasse sempre de como é importante o trabalho da Câmara Municipal. Nossos vereadores incentivam o crescimento econômico, promovem a qualidade de vida e garantem o desenvolvimento sustentável de Poços de Caldas. Agora, cabe a você compartilhar o que você aprendeu aqui. Iniciando a conexão em 3, 2, 1. Olá! Seja bem-vindo à Câmara Municipal. Aqui você vai aprender mais sobre cidadania e se conectar com a democracia. A cidade é uma grande rede social, igual aquelas das quais você faz parte. Mas no município existem problemas de verdade. A Câmara Municipal existe para ajudar a solucionar esses problemas. Devido ao crescimento da cidade, hoje temos 15 vereadores na Câmara, compartilhando ideias e projetos. E para fazer parte desse grupo, é preciso ser eleito pela população. A Câmara possui 3 missões especiais: legislar, fiscalizar e atuar por todos. Vamos entender como funciona cada uma? A primeira missão é legislar. Os vereadores devem criar leis que tragam melhorias para nosso município. A segunda missão é fiscalizar. Os vereadores devem acompanhar como o dinheiro público está sendo aplicado, fiscalizando as despesas da prefeitura. A terceira missão é atuar por todos. Os vereadores não podem privilegiar ninguém, pois isso poderia prejudicar o restante da população. A Câmara possui uma organização para coordenar os seus trabalhos. É a mesa diretora, que é formada pelo presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário. Para analisar os projetos que o prefeito envia ou para analisar aqueles apresentados pelos próprios vereadores, existem as comissões permanentes. Essas comissões atuam com cada tema específico. Para auxiliar os vereadores, existem várias outras pessoas na Câmara, que são os servidores municipais. Eles são responsáveis por várias funções e são admitidos por concurso público. Agora que você já viu como funciona a Câmara Municipal, vamos conferir o que ela faz. Tudo que é bom para Poços passa pela Câmara Municipal. Ela é responsável por estudar e aprovar o orçamento do município, ou seja, todo o dinheiro que a cidade irá gastar nas áreas da saúde, educação, obras, dentre outras. Cada cidadão deve cobrar dos nossos vereadores um bom desempenho. A democracia é um programa interativo e precisa de críticas e sugestões. Confira como isso pode ser feito. Você deve estar pensando como as pessoas podem participar da Câmara. É muito simples. Participando das audiências públicas, assistindo às reuniões dos vereadores e comissões temáticas, participando do Parlamento Jovem, usando a Tribuna Popular, acessando o site e o Facebook da Câmara, participando do projeto Câmara em Visita, conversando com os vereadores. Você pode conferir o trabalho dos nossos vereadores na internet. Isso mesmo! Para cumprir a lei de transparência, as sessões da Câmara são
Boa tarde a todos. Dirijo-me aqui à população Poços Caldense e também aos nobres vereadores, aos servidores da Câmara Municipal. Nesse momento estamos aqui com a presença dos nobres vereadores Ricardo Sabino e vereador Pedro Magalhães e também alguns servidores de nossa Câmara Municipal. Esse pronunciamento refere-se a duas questões importantes deste momento, que são, em primeiro lugar, uma resposta que daremos aqui a ofícios encaminhados à presidência acerca da destinação de uma porcentagem dos subsídios dos senhores vereadores aos cofres públicos. E a segunda questão refere-se às faltas justificadas de dois parlamentares que estavam em viagem e, ao retornarem à nossa cidade de Poços de Caldas, não puderam comparecer às sessões presenciais e não tiveram, então, o desconto no seu subsídio, e vamos, então, hoje dar as explicações acerca dessas duas questões. Então, primeiramente, em relação aos ofícios de gabinete encaminhados à presidência desta casa, em relação à doação de subsídios. Trata-se, então, de ofícios encaminhados pelos nobres vereadores Maria Lígia Moreira de Freitas de Podestá, Ricardo Sabino dos Santos, Wilson Rodrigues Silva e Pedro Magalhães Júnior, tendo, nesse momento, então, o presidente dessa casa, aquele que vos fala, solicitado a emissão de parecer a respeito do tema. Sobreditos vereadores encaminharam tal expediente, fazendo recomendação para a emissão de ato da mesa diretora para viabilizar seu intento. Na verdade, os vereadores Maria Lígia Moreira de Freitas de Podestá, Ricardo Sabino dos Santos, Wilson Rodrigues Silva e Pedro Magalhães Júnior endereçaram ofício ao presidente dessa casa e ao senhor assessor financeiro, noticiando que pretende destinar, ou seja, doar parte de seus subsídios enquanto perdurar a vigência do Decreto Municipal número 13.286/2020, que declarou o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo novo coronavírus, Covid-19, indicando à presidência que os respectivos valores sejam encaminhados ao Poder Executivo. De forma absolutamente correta, esclarecem que a pretensão constitui uma escolha pessoal, um direito que pode ser livremente exercido, ainda que por tempo determinado. Sem nenhuma dúvida, trata-se de uma escolha pessoal de cada vereador, que pode exercer livremente o direito de dispor sobre os recursos a que faz jus, sem que para isso haja necessidade de intervenção da Câmara Municipal, e muito menos com determinação através de ato da mesa diretora. Tratando desse tema, o IBAN, em seu parecer número 0787/2020, do qual pedimos vênia para destacarmos o seguinte tópico. De fato, mesmo os detentores de mandatos legislativos podem, tal e qual cidadãos comuns, dispor de seu patrimônio. Nesses atos de disposição, os legisladores não estão no exercício de suas funções públicas e, por isso mesmo, não dependem de autorização legal para agir. Pelo contrário, seus atos são disciplinados pelas normas de direito privado, de modo que estes podem fazer tudo o que não seja vedado em lei. Os vereadores têm, desta forma, liberdade para doar parte de sua remuneração para o município ou para qualquer outra pessoa jurídica de direito público, após os valores adentrarem o seu patrimônio, com a incidência de todos os descontos legais, judiciais e facultativos, porventura devidos. Para tanto, não é necessária autorização legislativa ou qualquer envolvimento do presidente ou da mesa diretora da Câmara Municipal, e serão igualmente regidas pelas normas do direito privado. Em suma,
trata-se de um ato de liberalidade do agente político, que independe da edição de lei e ou de qualquer medida administrativa da Casa Legislativa, que não deve se envolver com ato pertencente à esfera privada do parlamentar. Conforme esclarecido no item anterior, a doação é um ato pessoal na esfera privada do vereador como cidadão. Não cabe à Câmara se envolver, praticar qualquer ato, dar publicidade ou divulgar os atos de mera liberalidade dos vereadores, sob pena de violar a Constituição ao realizar a promoção de ato pessoal do agente político, o que é expressamente vedado pelo parágrafo 1º do artigo 37 da Constituição. O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em recente decisão, proferida no processo número 1000001556667-9/001, firmou o seguinte entendimento: reveste-se de ilegalidade a comissão parlamentar de inquérito destinada à apuração de destinação dada pelos vereadores investigados à parte de seus próprios subsídios, uma vez que a remuneração recebida, após incorporada ao patrimônio particular dos edis, não está sujeito à fiscalização pela Casa Legislativa. Não há nenhuma necessidade e nem mesmo pode a Câmara Municipal, enquanto poder legalmente constituído, participar através de qualquer ato administrativo, ou mesmo por ato da mesa diretora, decreto legislativo ou qualquer instrumento legal. Os subsídios são fixados por lei e só cabe ao Poder Legislativo, mensalmente, efetuar o respectivo pagamento aos seus legítimos beneficiários. Não existe a menor possibilidade de desconto em folha para repasse a outra esfera de governo, o que equivaleria, em tese, a uma tentativa de se dar legalidade para a transferência de recursos. Ora, se os recursos pertencem individualmente a cada vereador, após o recebimento, cabe exclusivamente a cada um, usando de sua discricionariedade, dar aos recursos o destino que melhor lhes aprouver, sem que o poder público se envolva em tal situação. Não podemos aqui deixar de mencionar os riscos envolvidos nessa doação, tendo em vista as vedações contidas na lei eleitoral, e não seria um ato da Câmara que iria dar respaldo e legalidade para a apresentação de eventual defesa em procedimento investigatório de natureza eleitoral. Sem dúvida alguma, o risco se potencializa no momento em que se dê publicidade à doação, posto que qualquer interessado poderá encaminhar denúncia à Justiça Eleitoral, que poderá abrir um procedimento investigatório, não tendo como se afirmar se será ou não procedente. Concluindo, no entendimento desta assessoria, com a devida vênia, o pedido formulado pelos vereadores mencionados no preâmbulo não tem como ser atendido, pelas razões acima expostas. É o nosso parecer, sob censura, Dr. João Luiz Azevedo, Dr. Milena Rezende Franco. Então, nesse momento, o presidente dessa Câmara Municipal, que vos fala, faz esse pronunciamento, fazendo aqui, das palavras do parecer, o pronunciamento oficial da presidência dessa casa. Ou seja, em relação à doação dos senhores vereadores, cada vereador é livre em fazer a sua doação. Obviamente, a partir do momento que recebe o seu subsídio, ele pode, cada um de nós, pode dar o destino que melhor entender ao subsídio que recebeu. No entanto, não há nenhuma possibilidade de que isso seja oficializado mediante desconto em folha, o que então torna-se ilegal. Isso não é possível ser feito. A partir do momento que o vereador recebe o seu subsídio, ele dá o destino, repito, que melhor entender ao seu subsídio. Nesse sentido, não há como a Câmara fazer qualquer tipo de intervenção. Então, esse é o pronunciamento acerca da questão das doações dos subsídios dos senhores vereadores. Não é possível, então, fazermos algo
mediante uma ação legal da Câmara, visto que há aí uma impossibilidade, inclusive, constitucional. A doação, acredito, sem dúvida, que os agentes políticos têm feito e o fazem, não apenas nesse momento de pandemia, mas também, obviamente, em outras situações, como cidadãos, de uma certa forma, o fazem, né, com as suas doações, com ajuda, através das instituições a que pertencem ou que colaboram, através das suas igrejas, enfim, cada um tem a forma de realizar a sua ajuda. Em relação à publicidade dessas doações, também fica ao encargo de cada vereador. Se cada vereador entender que deve fazer a publicidade, aí é bem claro aqui o parecer e também a nossa posição, que cada um deve assumir aí, né, obviamente, os riscos, as consequências dessa publicidade. Questão de ordem, o vereador Pedro Magalhães pede a palavra e é concedida a palavra, então, ao vereador Pedro Magalhães. Senhor presidente, boa tarde, senhor presidente, os servidores dessa casa, o vereador Ricardo Sabino, presente aqui no plenário. Senhor presidente, eu recebo essa informação através de Vossa Excelência, que foi elaborada aqui pelas as nossas assessorias da casa, explicando, né, acho que ficou muito nítido, muito claro para todos nós a forma que deve ser feito esta solicitação que no último dia 16, né, eu encaminhei à presidência dessa casa, juntamente também com outros vereadores, vereador Ricardo Sabino, vereadora Maria Lígia Podestá, vereador Pastor Wilson. Questão de justiça também, havia uma sinalização anterior, acredito que oficiada aí pelo vereador Gustavo Bonafé, e outros vereadores que assim utilizaram naquele momento, naquela sessão virtual, o interesse de destinar parte dos seus recursos, do seu salário, para doação ao enfrentamento ao coronavírus aqui no nosso município, senhor presidente. E me faz entender de que não há possibilidade de que haja desconto em folha, assim é esse meu entendimento, e de que cada vereador, de forma individual, poderá destinar parte dos seus recursos, assim, após que recebê-los, e que for descontado, então, todos os impostos, o desconto em folha normal que tem, aí você pode, após, fazer a destinação. Mas esse ato, senhor presidente, que nos levou a fazer esse encaminhamento desse ofício a Vossa Excelência, foi um ato de solidariedade, de gesto, de sinalização com aqueles que estão sendo impactados de forma negativa. Todos nós estamos sendo impactados, mas já tem aqueles, senhor presidente, que realmente perderam o seu emprego, não tem uma renda mínima sequer. Outros perderam aí os seus comércios, as suas empresas, e nós, como um ato de solidariedade, né, eu entendi assim, no meu caso, de forma individual, fazer essa solicitação que pudesse ser descontado da minha folha de pagamento. Mas se não pode ser descontado, terei então que destinar de forma individual. E aí eu peço a Vossa Excelência, se for possível, também não sei como se daria isso, que nós pudéssemos um contato com o Poder Executivo, com o senhor prefeito municipal, para que disponibilizasse um fundo exclusivo para o enfrentamento ao coronavírus aqui no nosso município. Não sei como se daria isso, também teria que ser uma criação, uma autorização legislativa ou alguma forma, para que nós pudéssemos então, de forma individual, aquele vereador que entender,
fazer a destinação de um percentual do seu salário para esse fundo. Seria um fundo que teria uma prestação de contas, que teria a exclusividade de destinação para o setor da saúde e da promoção social, que pudesse ser utilizado para o enfrentamento ao coronavírus. Esse é o meu entendimento, para que eu não gostaria de doar enviar para alguma instituição, mas gostaria sim de enviar para um fundo. E eu gostaria de pontuar, senhor presidente, de que a publicidade desses atos se torna um ato contínuo, principalmente do meu mandato, assim como de vários outros vereadores dessa casa, de transparência das nossas ações. Assim como o primeiro dia de mandato, não somente eu, mas os vereadores dessa casa têm trabalhado com muita transparência de tudo aquilo que é feito. Então, eu entendo que é um ato de transparência do que o vereador, do que o agente político também pode contribuir nesse momento que nós estamos passando, do que nós estamos vivenciando. Mas fica aí o meu apelo a Vossa Excelência para esse diálogo, ou para uma criação de um fundo específico, ou que seja então um fundo aí do setor da saúde, já existente, mas melhor se a gente criasse um fundo específico para o enfrentamento ao coronavírus, para que a gente possa, de forma então individual, fazer a destinação de um percentual do nosso salário. Muito obrigado. Eu que agradeço, apenas aqui coloco como sugestão que Vossa Excelência encaminhe então uma indicação ao Poder Executivo nesse sentido. E conforme a resposta que foi agora nesse momento dada, a impossibilidade de se fazer algo do ponto de vista oficial. Quer dizer, a partir do momento, se o senhor prefeito entender que deve criar um fundo a partir da indicação de Vossa Excelência, e não só os vereadores, mas as pessoas que quiserem fazer a doação a este fundo e puderem fazê-lo, aí não há mais um envolvimento da Câmara Municipal enquanto instituição. Conforme disse agora há pouco, a partir do momento que nós recebemos o nosso subsídio ou o nosso salário, conforme alguns vereadores têm também outros empregos ou têm aí os seus empreendimentos, pode dar o destino que melhor entender aos valores, aos recursos que recebe mensalmente. Então, do ponto de vista oficial da Câmara Municipal, não há amparo legal para fazer isso. Mas a partir do momento, Vossa Excelência fazendo essa indicação, o senhor prefeito entender que deve criar este fundo, então todas as pessoas, empresas, cidadãos, agentes políticos, poderão fazer de modo aí a auxiliar esse momento de pandemia. Em relação à publicidade, também ficou claro, cada agente político deve assumir aí, obviamente, como já assume mesmo, as consequências, os riscos ou não dessa publicidade. Aí já é uma questão que escapa também à esfera do Poder Legislativo. Agradeço, então, a intervenção também de Vossa Excelência. Em relação à segunda questão, também importante, que houve um pedido de um esclarecimento público, eu vou aqui, primeiramente, ler a resposta, a minha resposta, e, posteriormente, faço uma rápida explicação também acerca dessa questão. É uma resposta, então, à mesa diretora. Foi encaminhado ao presidente um ofício de autoria da nova vereadora Maria Cecília e do novo vereador Gustavo Bonafé. A resposta, então: senhora vereadora, senhores vereadores, trata-se de resposta ao ofício número 11/2020, em que os vereadores subscritores, como integrantes da mesa diretora, solicitam esclarecimentos acerca da realização de desconto nos vencimentos do vereador Joaquim Sebastião Alves e as razões de falta de direito que motivaram o pagamento integral dos vencimentos dos vereadores Wilson e Maria Lígia,
dado que os 3 vereadores se ausentaram da mesma reunião ordinária, realizada no dia 17 de março de 2020, por motivos estritamente particulares. Segundo consta do referido ofício, tal solicitação se deu em razão de uma mensagem que estava, segundo as palavras dos nobres vereadores, subscritores do ofício, circulando em diversas redes sociais e em grupos de comunicação coletiva, uma mensagem que visa questionar o posicionamento da Câmara Municipal em relação a eventuais descontos que não foram realizados nos subsídios dos colegas vereadores Lígia Podestá e Pastor Wilson. Vamos aos fatos. Inicialmente, é fato notório a situação de calamidade que o mundo atravessa em razão da pandemia do coronavírus. Assim, emergencialmente, como todos sabem, a mesa da Câmara Municipal, frise-se, não este presidente isoladamente, mas a mesa diretora buscou tomar atitudes imediatas e sinérgicas, visando a prevenção e o apoio à não disseminação da doença no âmbito de nossa Câmara Municipal, vereadores, servidores e toda a população de nossa cidade. Com efeito, diante da situação emergencial, a mesa diretora desta casa editou, no dia 16 de março de 2020, o ato número 4, para dispor sobre os procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara dos Vereadores de Poços de Caldas. Com diversas considerações, em especial a manifestação da Organização Mundial da Saúde, a declaração de emergência do Ministério da Saúde, decretações de emergência em todos os âmbitos federativos e atentos às orientações do Ministério da Saúde, exaradas a partir da publicação da portaria número 188/2020, acerca do prazo necessário de 14 dias de afastamento, a mesa da Câmara, através do ato número 4/2020, resolveu suspender o acesso do público às dependências da Câmara, suspender reuniões comemorativas, dentre outras, e limitar as reuniões ordinárias ao expediente e à ordem do dia. No que se refere ao presente caso, ou seja, as solicitações dos novos vereadores, componentes desta mesa diretora, cabe mencionar o artigo 6º do ato número 4/2020, segundo o qual os vereadores e servidores que estiveram em locais com confirmação de pessoas infectadas por Covid-19, que tenham mantido contato próximo com casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, ou que apresentem sintomas da doença, serão afastados administrativamente por até 14 dias. Perceba-se que não se trata de norma de cunho pessoal, buscando alcançar casos específicos, mas norma genérica, seguindo as orientações dos órgãos sanitários competentes. Norma que reproduz diversas outras adotadas em órgãos do Poder Legislativo em âmbito nacional, por exemplo, a Câmara dos Vereadores do município de São Paulo. Segundo o parágrafo 1º do artigo 6º do ato número 4/2020, a pessoa abrangida pela hipótese deste artigo deverá comunicar imediatamente tal circunstância à, primeiro, presidência, no caso vereador. E de fato foi o que ocorreu no caso da senhora vereadora Maria Lígia e do senhor vereador Wilson Rodrigues, que protocolaram requerimentos justificando suas ausências na reunião ordinária ocorrida no dia 17 de março de 2020. Ambos os vereadores justificaram suas ausências. A nova vereadora, através do requerimento 272/2020, protocolado no dia 16 de março de 2020, e o vereador, através do requerimento número 283/2020, protocolado no dia 17 de março de 2020, pois estiverem em locais com alta transmissão comunitária do coronavírus. Tais requerimentos foram deferidos por esta presidência, no cumprimento das competências regimentais e principalmente com fundamento no artigo 6º do ato número 4/2020,
que estava vigente no dia da reunião. O caso do senhor vereador Joaquim Alves há uma diferença, pois o novo vereador requereu que sua ausência fosse informada, não por estar em quarentena, mas por estar em viagem de caráter particular. Trata-se do requerimento número 259/2020, protocolado no dia 12 de maio de 2020, em que o vereador já previa sua ausência, informando que se ausentaria na reunião sem ônus para esta casa. Pautado, então, na transparência dos atos dessa presidência e com fundamento no artigo 6º do ato da mesa diretora número 4/2020, segundo o qual os vereadores que têm estado em locais com confirmação de pessoas infectadas por Covid-19 deveriam ser afastados administrativamente por até 14 dias. As justificativas foram recebidas, restando abonadas as ausências dos vereadores nos termos do artigo 37, 3, letra B, com o artigo 38, 6º, o artigo 157, parágrafo 5º, 7º do regimento interno desta Casa, e com o já citado artigo 6º do ato da mesa diretora número 4/2020. Atenciosamente, Carlos Roberto de Oliveira Costa, presidente. Então, esse esclarecimento em relação à justificativa das ausências dos vereadores Maria Lígia e pastor Wilson. O vereador Joaquim, como já foi explicitado, havia encaminhado um requerimento, já inclusive comunicando a sua ausência e assumindo o desconto que seria realizado, o que de fato foi. No caso dos outros vereadores citados, pastor Wilson e vereadora Maria Lígia, eles estavam em viagem e dado que nós estamos tendo aí, desde a publicidade aí da pandemia do coronavírus, várias situações que vêm ocorrido de modo de emergência mesmo, de um dia para o outro. Então, nesse sentido, é que ocorreram essas justificativas. Por isso, a presidência da Casa não solicitou descontos dos senhores vereadores, porque estavam e estão amparados pelo ato da mesa diretora e por todas as situações aí de emergência e de leis e normas, enfim, que foram emanadas aí das autoridades sanitárias. Então, são essas duas questões que venho aqui colocar nesse momento. Agradeço a atenção de todos e peço, então, que aqueles que tiveram acesso a esse pronunciamento, se puderem divulgá-lo, para que a população de Poços de Caldas passe a ter conhecimento aí, de modo o mais abrangente possível, deste pronunciamento acerca desses dois pontos importantes aqui, que referem-se não apenas à Câmara Municipal, mas de interesse de toda a população de Poços de Caldas. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, viva Cristo, viva o Brasil.